Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Irmãos e irmãs, um dos atributos do nome de Deus é misericórdia. Porque de fato não é Deus, Ele ama o ser humano e Deus vai fazer de tudo para resgatar o ser humano. E Deus tem uma capacidade, não é? De olhar para o pecador, separar o pecador do pecado. Porque de fato, grande, infinita é a misericórdia. É tão bonito, minha irmã, olhando aquele episódio daquela mulher pecadora que está no chão. Diz que Jesus se inclina até o chão, não é? Se abaixa. A misericórdia, o encontro da misericórdia com a miséria humana. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo, o pai misericordioso, que espera, vai ao encontro do filho pródigo. Abraça, beija, coloca novamente no seu coração. O que é isso? É o encontro da misericórdia de Deus com a nossa miséria humana. É como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai procurar aquela que está perdida. É a misericórdia e a miséria. Por isso, minha irmã diz aqui, Santa Faustina, não sei se você conhece Santa Faustina, todo mundo deve conhecer, eu acho, não é? Quem não conhece a devoção a Jesus misericordioso, Jesus diz para Santa Faustina: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. A paz que está falando no Evangelho 3 vezes: a paz esteja contigo, a paz esteja contigo, a paz esteja contigo, que é fruto da ressurreição da Páscoa, minha irmã. Essa paz só é possível se a humanidade voltar para Deus. Nós temos que entender, minha irmã, que é ilusão nós queremos uma paz fora de Deus. E a paz aqui no sentido bíblico é o que? É shalom. Shalom, se eu não me engano, é hebraico. O que é shalom? É a plenitude da paz. É a vida em Deus. É a vida totalmente na vontade dEle. Então eu vivo essa comunhão plena com Deus. Então somente voltando. O coração voltando à vida. Mas olhando para a humanidade está cada vez mais se afundando no abismo, porque a humanidade, ela reluta em se afastar de Deus, minha irmã. Não só a humanidade, talvez quantos de nós, talvez quantos das nossas famílias estão se afastando de Deus, da casa de Deus, e vai se afundando em abismos, e abismos, mais abismos. Quinta-feira passada tive a graça de celebrar a missa no presídio de lava-pés. E eu lavando os pés do presidiário, imagine, né, gente? É algo meio forte. E eu lavando ali, eu imaginava: Jesus, um dia esses penitenciários criminosos foram crianças, foram inocentes. Mas a vida, a situação permitiu que eles andassem por tantos caminhos. E, minha irmã, Deus de fato, Ele olha assim para cada um de nós. Deus olha para o nosso coração, para a nossa alma como filho amado de Deus. Deus tem a capacidade de separar o pecado e por isso que Deus, que Ele quer fazer tudo para salvar. É essa misericórdia que é ao encontro nosso. Então nós temos que de fato não é abrir o nosso coração para a misericórdia, mas não só isso, nos colocar, como diz Jesus para Santa Faustina: Santa Faustina, tu serás secretária da misericórdia. Nós também precisamos, minha irmã, rezar muito pela humanidade, rezar muito pelos nossos e colocar no coração de Jesus, como Tomé, que não acredita. E Deus usa da sua miséria, da sua falta de fé, para fazer um homem de muita fé.
Porque a misericórdia tem essa capacidade, minha irmã, de transformar as nossas misérias, os nossos pecados agora em graça, em salvação. Porque ninguém professou a fé como Tomé, meu Senhor e meu Deus, nem mesmo Pedro. Porque Deus transformou a miséria da sua incredulidade em graça, em profissão de fé. Deus, Ele pode, minha irmã, transformar até mesmo a nossa miséria em canal de graça, se nós abrirmos o nosso coração para Cristo. E é bonito, minha irmã, porque quem instituiu a divina misericórdia, o nosso amado São João Paulo II, o grande santo, um dos maiores santos da igreja. Diz São João Paulo II, qual é o trono de Deus? O trono de Deus é a nossa miséria. Porque, meu irmão, o que é nosso? O que é nosso é apenas o nosso pecado, a nossa miséria. Os dons que nós temos veio de Deus, as dádivas, seja os dons naturais, sobrenaturais, o dom da família, tudo, meu irmão, é dom de Deus, porque eterna é a sua misericórdia, dá graça ao Senhor, porque Ele é bom, Ele procadiliza em nós tantos bens. Mas o que é nosso é a miséria, é o nosso pecado. Por isso que é o lugar que Deus quer manifestar a sua graça. As graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais ela receberá. Frei, como eu posso receber essa misericórdia? Apenas um vaso, o vaso da confiança. Por isso, minha irmã, nunca nós podemos perder a confiança no amor, na misericórdia do Senhor. Nós seremos salvos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras. Nós não somos chancenistas. Nós não seremos salvos pelo que a gente faz de bom. Nós seremos salvos apenas, unicamente, pela infinita, pela divina misericórdia. E meu irmão, é o que nós vivenciamos na sexta-feira santa. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não somos dignos, Ele nos faz dignos, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Porque se a gente olhar para nós mesmos, irmã, com profundidade, nós somos dignos do inferno. Pelos nossos pecados, pelas nossas maldades. Porque se Deus tirar a mão dele de nós, o que será de nós, minha irmã? Nada. Miséria. É bonito olhar para a vida dos grandes santos pecadores. Falei de Maria Madalena. Olha que bonito, ela foi a primeira, não é? Apóstola da ressurreição. A mais pecadora, a mais indigna. Deus a tornou digna, porque ela fez um encontro profundo com a misericórdia. Mas olhando para Santo Agostinho, um homem pecador, ele fala: se Deus tirar a sua mão de mim, a sua misericórdia. Eu sei que eu sou capaz de cometer todos os pecados do mundo inteiro, minha irmã. Nós podemos cometer, porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis. É difícil falar isso numa cultura hoje, não é? Numa cultura coach. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Mas a nossa realidade, irmão, irmã, de criatura, nós somos criatura diante da divina misericórdia, diante de Deus, nós somos nada como criatura humana. Por isso eu preciso ter confiança, sempre no amor, sempre na misericórdia. E quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Então a grande confiança, minha irmã, na misericórdia de Deus. Quem é papai? Levanta a mão aí. Quem é pai? Alto, com coragem. Você lembra do seu filhinho quando era pequenininho ou não? Ou a mamãe? Mamãe, levanta a mão, mamãe, agora.
Quando o seu filho caía, o que você fazia? Com 2 aninhos, 3, 4, 5. Qual a primeira atitude? Era tomar cinta? Não era estar de castigo, não. Era para ver se quebrou alguma coisa, não é? Você tem que levar no médico. E, minha irmã, esta é a imagem de Deus que arrega misericórdia. Deus, Ele é Pai misericordioso. Quando nós caímos, seja em qualquer pecado, seja grande ou pequeno, nós somos como uma criança que caiu, se machucou, se feriu. Então eu preciso ter o quê? Essa audaciosa confiança de me lançar na misericórdia. Mas o que a gente pensa? Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. E minha irmã, quando nós caímos em pecado, qual o sentimento que nós sentimos? Parece que Deus se afastou de nós, sim ou não, minha irmã? Não parece? Mas não é Deus que se afastou de nós. O nosso pecado faz isso. Mas nesse momento da queda, eu preciso confiar, eu preciso me lançar nos raios da divina misericórdia. A confiança. Eu não tenho tempo de falar, mas Jesus disse para Santa Faustina: às vezes o pecado da falta de confiança na misericórdia fere mais o meu coração do que os próprios pecados. Porque, minha irmã, Deus sabe da nossa verdade. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos nada. Então, quando nós pecamos, nós não temos essa confiança na misericórdia, no perdão de Deus. Eu não estou tendo essa abertura do meu coração para a misericórdia. Porque talvez eu penso que Deus é um carrasco, Deus é um Deus mau, Deus me castiga, eu tenho que andar na linha, eu tenho que ver uma fé moralista. Nós trazemos isso no nosso inconsciente coletivo. Passa a olhar para a nossa infância. Mamãe e papai, Deus vai te castigar. Deus está vendo. O que é isso que a gente está fazendo com as nossas crianças? Trazendo uma imagem distorcida de quem é Deus. Como se Deus fosse um Deus mau, severo, carrasco, que está olhando para mim para saber se eu estou andando na linha ou não. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Pai misericordioso, é o pastor que procura a ovelha perdida. Esse é o nosso Deus. Então confiamos, meu irmão. No Antigo Testamento, isso aqui é Jesus falando para Santa Faustina. No Antigo Testamento eu enviava profetas ao meu povo com ameaças. Hoje estou enviando-te toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Deus, Ele quer curar a humanidade, minha irmã, que está machucada, está ferida pelo pecado. Olha como que está essa humanidade, gente. Olha quantos suicídios está acontecendo. Quantas pessoas que estão doentes com depressão. Gente, hoje está uma loucura. Hoje os homens querem ser animais. Gente, o mundo está se perdendo se a gente abrir os nossos olhos verdadeiramente. Olha o mundo materialista. As pessoas só estão preocupadas com o material, com ter. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa misericórdia. E continua Jesus para Santa Faustina sobre a confiança. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia, que se aproximam deste mar de misericórdia com grande confiança. Olha que bonito, o mar da misericórdia. Por isso que no alto da cruz, sangue e água. Por isso que Jesus mostrou para Santa Faustina, desenha esse quadro da divina misericórdia. Porque, minha irmã, misericórdia de Deus é isso, é um oceano de amor. O pecado de toda a humanidade, o pecado de todos nós, é dissolvido no oceano da misericórdia. É bonito que eu não tenho tempo de ver agora, mas Isaías diz que Deus lança para longe os nossos pecados, para o fundo do abismo do mar. Olha como é grande a misericórdia. Então tenhamos essa confiança, nos aproximamos no mar dessa misericórdia, minha irmã.
para recebermos o perdão, a graça. Os pecadores alcançarão justificação, os pecadores serão salvos. Por isso é bonito rezar as 3 horas, o terço da misericórdia. As 3 horas são um momento de muita graça. Os justos serão confirmados, ou seja, irão perseverar. Aos que confiam na minha misericórdia, derramarei na hora da morte a minha divina paz na sua alma. Olha só, a confiança na misericórdia. As graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confia, tanto mais receberá. Se a gente olhar a vida de todos os santos na hora da morte, a última luta nossa contra o demônio, hein? A tentação nossa na hora da nossa morte vai ser contra a esperança. Pode ver todos os santos, Santa Teresinha, Santa Faustina, tantos santos. Porque nessa hora o demônio quer colocar dúvida. Teresinha, ela fala, eu nem sei que existe o céu, mas eu quero cantar o céu. Então, por isso que aqueles que confiam na misericórdia, na hora da morte, são inundados de paz, de salvação. Porque o demônio, ele quer nos tirar o quê? O céu. O céu. Grande consolo me dão as almas de limitada confiança, porque em almas assim derramo todos os tesouros das minhas graças. Alegro-me por me pedirem muito, porque o meu desejo é estar muito, muito mesmo. A alma que confiar na minha misericórdia é mais feliz, porque eu mesmo cuido delas. Olha só, gente, a confiança. Porque nós estamos vendo no mundo da ansiedade, todo mundo está ansioso. Não é tomar medicamento para ansiedade, porque está faltando confiança. Está faltando esse abandono, está faltando essa entrega, minha irmã. Deus está cuidando, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus cuida da humanidade. Diz que nenhuma alma que tenha invocado a minha misericórdia não se decepcionou, nem experimentou vexame. Tenho predileção especial pela alma que confia na minha bondade. A confiança, como diz Santa Teresinha, eu cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Teresinha, Santa Faustina. Nós temos que cantar as misericórdias, irmão, irmã, de Deus na nossa própria vida, na nossa própria história. Se nós entendemos esse amor, essa misericórdia, a nossa história seria uma história curada, restaurada pelo amor, pela misericórdia. Os santos descobriram. Deus quer que nós também descobrimos isso. Certa vez, Santa Faustina, temos que ter esse livro na livraria, não é? O Diário da Divina Misericórdia. Ela cometeu um pecado, Santa Faustina, não sei que pecado que era, não fala isso. Ela foi procurar, foi no sacrário, toda pesarosa, pedindo perdão, misericórdia. Jesus falou assim para ela, minha filha, o teu pecado me atraiu a ti. E minha irmã, o pecado, ele procura a graça. Então até nisso está a misericórdia. Agora ela vai falar sobre como é preciso, nós temos 3 atitudes para ter misericórdia para com os outros. E minha irmã, qual a bem-aventurança? Nós lemos em Mateus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, é fácil ir para o céu, é ser misericordioso. Se eu sou misericordioso com meus irmãos e minha irmã, eu não serei julgado diante de Deus como juiz, porque eu serei tratado com misericórdia. E diz aqui, deves mostrar misericordiosa com os outros, sempre em todo lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu indico 3 maneiras para praticar a misericórdia para com o próximo. 3 maneiras. A primeira, ação. E nós precisamos, minha irmã, na nossa prática cotidiana, ter atos de misericórdia com as pessoas. Obras de misericórdias espirituais, obras de misericórdias corporais. Nós precisamos, é ação. Segundo a palavra.
As nossas palavras devem ser palavras sempre de misericórdia, sempre de confiança, sempre de consolo, sempre de coragem, sempre de esperança. O mundo vive muito sem esperança, nós precisamos ser a esperança para o mundo, minha irmã, então também com as palavras. E a terceira, com a oração. É ser um intercessor. O intercessor, ele traz a transparência da misericórdia divina, não é? É como Moisés: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Ou Santa Teresa de Ávila: eu darei 1000 vidas para salvar uma alma. E minha irmã, rezar. Nós precisamos ser a transparência da misericórdia divina. Por isso é importante a oração. Nós estamos vivendo essa dimensão da oração, nesse olhar misericordioso de Deus diante da nossa família. O que é um intercessor? Um intercessor se coloca no trono de Deus, te ajoelha diante do trono de Deus, pedindo: Senhor, misericórdia. Olha o meu marido, olha o meu filho, olha a minha família, Senhor, olha o Brasil, olha a humanidade. Nós precisamos, minha irmã. Nós precisamos muito, hoje precisa muito de pessoas que tenham esse coração cheio de misericórdia diante do mundo que se afasta. Nós precisamos. É muito importante essa oração. Nesses 3 graus repousa a plenitude da misericórdia, nas palavras, nas obras e na oração, pois constitui uma prova irrefutável do amor de Deus por mim, uma prova refutável que eu amo a Deus, que eu sou misericordioso, que eu vivo essa dinâmica da misericórdia. Também é isso: ação, caridade e oração para o próximo. Se a alma não pratica a misericórdia de um outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obras de misericórdia. Meu irmão, o que é isso? Seu uso de misericórdia, eu estou antecipando o meu julgamento com misericórdia. Que bonito. Fica sabendo, minha filha, que o meu coração é a própria misericórdia. O que é misericórdia? É o coração. Por isso que diz Tomé: e se eu colocar a mão no teu lado, eu vou crer. Gente, o que é isso? O amor de Deus é concreto. O amor de Deus é tangível. O amor de Deus eu posso tocar. E Tomé enviou as mãos no lado aberto de Jesus. E minha irmã, isso é misericórdia. Acorde, o que significa acorde, gente? É o coração, o músculo do coração. E a miséria é nós. Deus, Ele vem na nossa miséria com seu coração cheio de amor. Então tenhamos essa grande confiança. Tenhamos, o coração está aberto de Jesus. Deste mar de misericórdia derramaram-se graças pelo mundo todo. Nenhuma alma que de mim se tenha aproximado saiu sem consolo. Nenhuma alma. Nunca duvide da misericórdia. A confiança. Pedro confiou, Judas não confiou na misericórdia. Judas poderia ser salvo, só era pedir perdão, se arrepender. Ele não confiou na misericórdia. Ele preferiu tirar sua própria vida. É o que é o pecado contra a esperança, que é a desesperança. É como suicídio, gente, porque a pessoa vai cair no suicídio, ela não aguenta mais. Ela está no fundo do poço, sem esperança, no desespero. Eu quero tirar a minha vida. Logicamente, com a psicologia, nós sabemos que em alguns casos é se livrar do sofrimento. A pessoa não quer mais sofrer, ela suicida, mas que triste, tirar a sua própria vida. Porque falta confiança, falta misericórdia. Eu não tenho tempo aqui, minha irmã. Se a gente olhar para a nossa vida espiritual, a maior artimanha do demônio é quando nós pecamos, é o desânimo. Eu vou desistir, eu não vou confiar na misericórdia. Por isso que Jesus fala aqui, o vaso da confiança.
Nenhuma alma que se aproximou da minha misericórdia saiu sem consolo. Por isso Jesus fala no Evangelho: as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Porque essas almas têm mais direito à misericórdia que eu e você. Nós estamos bonitinho aqui, não é? Olha a vida dos grandes pecadores. Toda a miséria se submerge na minha misericórdia, e toda a graça brota dessa fonte salvadora e santificadora. Olha que bonito, irmã. A miséria é absolvida no mar da misericórdia, o nosso pecado. Isso é tão bonito quanto o padre absolve, quanto o sacerdote, que é ministro da misericórdia, absolve uma pessoa ali. Gente, Deus perdoou. É como se Deus nunca você pecou. Deus esquece, mas no esquecimento de Deus é como se não há mais pecado, porque o sacramento da confissão antecipa o juízo. Olha que torrentes de misericórdia, fonte salvadora, fonte santificadora. Daqui a pouco vai ter a consagração do corpo, do pão e do vinho, né? Do corpo e do sangue. Vai jorrar deste altar as torrentes de misericórdia, sangue e água, para todos. Mas quem vai colher? Quem tem um vaso da confiança. Desejo que essa misericórdia se derrame sobre todo mundo. Quem quer que se aproxime de mim, que não se afaste sem essa confiança que desejo tanto para as almas. Lembra você, papai e mamãe? Aquela criancinha que caiu? Deus é a mesma coisa. Deus, Ele quer ver onde está doendo o teu coração. Qual a sua dor? Filho, volta para mim. Não olha só para o seu pecado, olha para a minha misericórdia. Olha para a minha misericórdia. Olha para a minha misericórdia. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Consome-me as chamas de misericórdia. Olha que profundo. Consome-me a chama de misericórdia. Desejo derramá-la sobre as almas humanas. Deus, Ele quer derramar a misericórdia sobre as almas humanas. Pensa agora numa pessoa que está afastada de Deus agora. Pensa um minutinho. Talvez alguém da tua família. Deus quer derramar a misericórdia sobre ela. Oh, que grande dor me causam quanto não querem aceitá-las. Diz a humanidade sofredora que se aconchegue ao meu misericordioso coração, e eu encherei de paz, meu irmão. É como o papai e a mamãe que ama tanto o filho. É como a mãe que vai visitar o seu filho no presídio. Para a mãe ele não é criminoso, não é assassino, não é um drogado, não é uma prostituta. Para a mãe ele é o meu filho amado. E eu vou sofrer, eu vou me humilhar, mas eu vou visitar o meu filho. Irmão, Deus é isso comigo e com você. Essa é a misericórdia de Deus por nós. Como não se aproximar da misericórdia? Como não se lançar como a criancinha que se lança nos braços do pai chorando, sim, com a mão no joelho, com dor, e a mãe, o pai coloca no colo, leva para o hospital. Assim é a misericórdia. Assim o coração de Deus quer ser conosco, mas quando nós não confiamos, o coração de Deus fica assim, causa grande dor, porque não querem aceitar o meu amor, não querem aceitar a minha misericórdia. Antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia, minha irmã. O Kairos da misericórdia. Eu não sei até quando vai ser o tempo da misericórdia. Estamos vivendo esse momento. Um grande despertar espiritual está acontecendo no mundo. Será que não é o final dos tempos?
Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Quando nós seremos julgados por Deus, minha irmã, Deus vai ser o juiz, não vai ser o misericordioso. No julgamento final, Ele vai colocar na balança as obras boas e as obras maus. Por isso, urge para nós, hoje, no tempo da misericórdia, voltar para o Senhor. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. E olha só isso, gente, é Jesus para Santa Faustina. Santa Faustina é santa, a igreja aprovou isso, o Papa intitulou o Dia da Misericórdia. Que bonito vai ser um Kairos da misericórdia, hein? Domingo inteiro. Olha que bonito. Esta é o sinal para os últimos tempos. Estamos nos últimos tempos. E nós sabemos, segundo Apocalipse, Deus vai permitir uma ação maior de Satanás nos últimos tempos. Por isso que tanta loucura neste mundo, tanto pecado, tanto mal. O demônio sabe que lhe resta pouco tempo e ele vai vir com tudo para perder as almas. Por isso que Deus está abrindo porta em porta a misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e água que chorrou para nós no alto da cruz, no lote aberto. Por isso, este sangue e água, nesta simples imagem, continua aberta para nós. Essas portas da misericórdia, minha irmã. Então aproveitemos. E para mim terminar, ela vai falar da comunhão, aqui é uma espiritualidade da divina misericórdia. Eu sou devoto, rezando o terço da misericórdia, que veio a minha vocação também para ser padre. Uma das fontes da misericórdia é a Eucaristia. Desejo unir-me com as almas humanas. A minha delícia é unir-me com elas. Quando venho pela santa comunhão ao coração do homem, tenho as mãos cheias de toda espécie de graças e desejo entregá-las às almas. Mas elas nem me dão atenção. Deixam-me sozinho e se ocupam com outras coisas, meu irmão. No momento da comunhão, é o momento que Deus, Ele abre as torrentes de graça e de misericórdia. Mas Ele quer derramar, mas Ele diz que muitas almas não querem, não dão atenção. Quantas e quantas pessoas participam da comunhão eucarística de forma superficial, sem devoção, sem interioridade, conversando na fila de procissão, volta para o banco, vê se ajoelhar, fechar os olhos ali, conversar com o Senhor, abrir o coração. Quantas pessoas estão distraídas, conversando, usando o celular na Santa Missa, na igreja. Repetir, Jesus falando. Quando vem a Santa Comunhão ao coração do homem, tem umas mãos cheias de graças. Desejo entregá-las às almas, mas elas não me dão nem atenção. Deixe-me sozinho e se ocupam com outras coisas. Oh, quão triste fico por não reconhecerem o amor. Jesus fica triste quando os filhos não vêm comungar com aquele verdadeiro amor. Porque Ele quer comunicar graça, amor, misericórdia. Mas estou distraído, estou desatento e eu não vivo. Procedem comigo como alguma coisa morta. Quantos recebem Jesus como se fosse qualquer coisinha? Ah, como me dói que as almas se unam tão pouco comigo na santa comunhão. Gente, a união mais perfeita depois da obediência é a Eucaristia. Diz a igreja:
Quando nós comungamos, Jesus fica em nosso organismo, entra por 5 a 3 minutos. E como a gente está vivendo? Nós deveríamos, irmã, após a Santa Missa, não sair correndo, preocupado com tanta coisa. Nós deveríamos ficar no nosso banco, em ação de graças, após a Santa Missa. Ou após a comunhão, não é? Aquele momento de silêncio ali, conversando com Jesus. Espero pelas almas e elas se mostram indiferentes. Amo-as tão afetuosas e sinceramente e elas não confiam em mim. Quero cobri-las de graças e não querem aceitá-las. Procedem comigo como uma coisa inanimada e no entanto tenho o coração cheio de amor, cheio de misericórdia. Gente, o que nós comungamos na Eucaristia, na Santa Missa, o que nós comungamos? Corpo, sangue, alma. Na dimensão do corpo, o que nós comungamos? O coração de Jesus. O milagre de Lanciano está ali. O miocárdio, o músculo do coração, está vivo. Gente, nós pecadores, nós comungamos o coração de Jesus chagado. Procedem comigo como com uma coisa inanimada, no entanto tenho um coração cheio de amor e misericórdia. Eu termino aqui, falei da comunhão. Ela fala agora sobre a confissão. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Sobre a confissão. Eu não achei, mas tudo bem. Mas a confissão é esse lugar que Deus derrama as fontes de misericórdia. Diz Jesus para Santa Faustina. Na confissão, a alma que está em pecado mortal, ela entra no confessionário como um moribundo. Mas se após receber o perdão, essa mesma alma sai revivificado. Então o poder da misericórdia. Então confiamos na misericórdia. Ficamos em pé. Tá para cantar uma música da misericórdia? Vamos olhar para essa imagem. Jesus fala, né? A promessa que tem esse quadro. Olhando para essa imagem, só vamos cantar essa canção. Renovando a nossa confiança na misericórdia do Senhor. Pela tua paixão, Do abandono de cruz, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó
Nós te adoramos, Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Nesse momento, feche teus olhos, olhe para Cristo. É bonito que no Evangelho Jesus disse para Tomé: Tomé, toque em meu lado. Toque neste momento no coração de Jesus, pela confiança. Você que olha mais para os seus pecados que para a misericórdia, olhe para a misericórdia. Você que vive ainda na tua história sentimentos de culpa, por aquele pecado do passado que você cometeu, por aquela escolha errada, olha para a misericórdia, coloque agora no oceano da misericórdia essa culpa que Deus quer tirar dos teus ombros. Coloque esse pecado, agora sinta esse pecado no oceano da misericórdia de Deus te dissolvendo. Sim, você talvez teve um passado de tantos pecados, você está hoje na igreja e talvez você ainda traz no teu coração aquele sentimento de remorso. A misericórdia envolve você neste momento. Sangue e água agora é derramado sobre você, sobre a tua vida. Você também, mulher, você que já cometeu aborto, mas já se confessou 1, 2, 3, mas você ainda traz no coração a culpa. Essa culpa te oprime, te massacra. Agora coloque essa culpa, coloca diante da misericórdia. Diz: Padre Pio, meu passado está na misericórdia. Coloca o teu passado na misericórdia. Coloca a tua vida na misericórdia. E nesse momento entregue a Jesus misericordioso a tua família. Talvez aquelas pessoas que estão longe mesmo de Deus e não querem saber. Coloque, talvez é o teu casamento, alguém, ou esposa, não sei, filho, filha. Talvez são pessoas que estão longe. Coloque no oceano da misericórdia. Coloca, Senhor, os grandes pecadores, Jesus. Eles têm mais direito à misericórdia que a nós que estamos na tua casa. Eu coloco, Senhor, as prostitutas, os drogados. Coloco os assassinos, Senhor. Coloco os adúlteros, Senhor. Coloco os corruptos diante da misericórdia. E eu peço, Jesus, derrama esse sangue e água para curar esta humanidade tão machucada. Eu coloco a juventude, Senhor, que está se perdendo, a juventude, Senhor, que está se perdendo em tantos pecados, tantas ideologias, Senhor, quantas coisas. Ó Jesus, pelos jovens do mundo inteiro, tenha misericórdia. E vamos rezar a jaculatória 3 vezes. E é muito forte essa jaculatória. E vamos rezar pela nossa nação. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.